Porque Deus, desde o momento que ela me convidou, Deus colocou no meu coração a importância da missão que vocês receberam. É uma missão muito especial. É algo muito grandioso, o que o Senhor entregou nas mãos de vocês. Então, quando Deus comunica isso ao nosso coração, parece que o peso da responsabilidade de falar para vocês fica ainda maior, não é verdade? Porque a gente sabe que são pessoas selecionadas pelo Eterno. São pessoas escolhidas. São irmãos capacitados. E não capacitados porque têm em si alguma capacitação especial, mas capacitados pelo Senhor. Aleluia. Vocês foram selecionados. Vocês foram convocados, escolhidos, habilitados. Receberam habilidades especiais do Santo Espírito para lidar com as crianças. E isso, para mim, é assim, uma responsabilidade muito grande. Mas aqui estamos nós. Aprove ao Senhor que nos concedesse este convite. E por isso que eu preciso me apresentar, como disse a irmã Sueli, porque realmente é o primeiro evento dessa natureza que nós participamos pela graça de Deus. Irmãos, eu sirvo ao Senhor, meu nome é Cristiane Lucena, e eu sirvo ao Senhor ali na congregação Polo, Neópolis, setor 23, pastor Luiz Gonzaga de Araújo Júnior, sua esposa, a irmã Maigley. Estamos servindo ao Senhor ali desde agosto de 1997, pela graça de Deus, quando confessamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. E pela graça de Deus também sou comunicadora social. O Senhor tem me dado essa profissão e trabalhamos durante 19 anos numa emissora aqui de televisão local, afiliada do SBT. Passei muito tempo da minha vida noticiando coisas ruins, porque o tempo que passei foi muito voltado para o noticiário policial. Então, as notícias que nós comunicávamos eram notícias desagradáveis. Porém, depois que eu confessei a Cristo como Salvador, passei a ser comunicadora de boas novas. Comunicadora de boas notícias, porque o Evangelho é a boa notícia que deve ser espalhada, não é? Graças a Deus por isso. E depois de confessar a Jesus, Ele me deu a oportunidade, até comentei com Sueli, de servir ao Senhor ali um tempo na Rádio Nordeste Evangélica, dessa vez comunicando boas novas, né? Esse é o slogan também da emissora. E estivemos um tempo por ali, fazendo um período, o programa Renascer, o programa Feliz com Jesus ali, tirando as férias de alguns locutores. Então, para mim foi assim extremamente agradável estar na minha profissão e servindo ao Senhor com alegria na emissora das Boas Novas, tá bom? Então essa, pela graça de Deus, sou eu. E a palestra de hoje, o tema que foi dado, um tema que eu acredito que vocês, quando viram aí os anúncios, alguém deve ter dito, que tema pesado. Não é? Será que alguém pensou assim? Que tema difícil, que tema profundo, para a primeira reunião do DEPIM do ano. Por que a gente tem que abordar essa temática? Hierarquia, autoridade e submissão, nós que trabalhamos com as crianças, com a nova geração, formando uma geração de adoradores. Será que alguém fez esse questionamento ou só eu? Quando a irmã Sueli me convidou, que passou o tempo. Será que só eu perguntei isso? Eu acredito que alguém deve ter feito esse questionamento. Então, por isso que o primeiro slide que eu coloquei aí, queridos,
Foi justamente essa pergunta, porque essa pergunta veio para mim, veio à minha mente, veio ao meu coração, acredito que veio para você também, não sei se para todos, mas alguém deve ter questionado por que aprender a respeito dessa temática: hierarquia, autoridade e submissão na primeira reunião geral do DEPIM, não é? Eu fiz esse questionamento e eu quero, a partir de agora, já responder com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, nós precisamos aprender a respeito dessa temática pelo simples fato de que, para que a gente possa ensinar, nós precisamos primeiro o quê? Viver. Tá dando para ver, né? Direitinho aí. Nós precisamos, para ensinar, e vocês estão na posição de formadoras e formadores de uma geração. Eu disse aqui no início que venho até aqui a este lugar com muito temor e tremor, porque Deus colocou no meu coração a missão que vocês receberam e a responsabilidade que entregou na mão de vocês, porque vocês são formadores de uma nova geração. Uma geração de adoradores e uma geração que obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Está nas mãos de vocês os instrumentos, as ferramentas para que essa geração que está sendo tratada, que está sendo ensinada, ela seja uma geração que obedece. Ela seja uma geração de adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, por que é que eu preciso aprender a respeito dessa temática? Por que é que eu preciso me sentar e vir para a reunião para aprender a respeito de hierarquia, autoridade e submissão? É porque vocês estão na posição de ensinar. E aqueles que se encontram na posição de ensino precisam primeiramente viver o que ensinam. Não é assim? Porque nós não podemos ser apenas transmissores ou transmissoras de conhecimento. Eu sei que muitas aqui são da área da educação, não é? Tem conhecimento de pedagogia e sabem disso, que o maior ensino não é tão somente a transmissão do conhecimento, mas é a vivência, é o exemplo, é o testemunho. Porque vocês estão lidando com quem? Crianças. As crianças são observadoras? E muito. Elas não deixam passar absolutamente nada. Qualquer palavra que sai da nossa boca, elas captam rapidamente. Algumas questionam, perguntam por quê. Tem aquela fase do porquê, não é? Que as crianças querem saber por que tudo acontece, por que é feito assim. E muitos de nós, irmãos, nós ainda não passamos daquela fase. Não é verdade? Tem muitos adultos que ainda continuam na fase do porquê. E tudo a gente quer saber. E a gente faz isso também com quem? Com o nosso Deus. Não é verdade? A gente está vivendo os processos da vida. E o que é que a gente pergunta para Deus? Por quê? Na verdade, a gente devia perguntar para quê, né? Porque tudo tem um propósito. Mas essa fase de infância, parece que ela continua na vida adulta e a gente fica perguntando e questionando o porquê das coisas, não é? Então, as nossas crianças, elas são muito atentas, elas são muito observadoras. E todo o nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas palavras, o nosso jeito de ser, a nossa maneira com elas, elas estão ali absorvendo, captando, questionando e depois elas vão querer o quê? Imitar. Vejam o tamanho da responsabilidade daqueles que foram chamados para tratar, trabalhar na obra de Deus no departamento infantil. Então, por que é que eu preciso
aprender a respeito de hierarquia, autoridade e submissão. Porque eu preciso ensinar. E para ensinar eu preciso viver. Aí, essa menininha linda está dizendo o seguinte. Na verdade, é a foto com ela, né? Mas diz aí o quê? Vocês podem dizer para mim? Vocês concordam com isso? Glória a Deus. Tem experiência com isso na obra, no trabalho? Só uma irmã aqui levantou a mão. Olha aí, muitas aí têm experiência com isso, de que pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, a criança vai seguindo e aprendendo com mais facilidade, tá certo? Então, o motivo de nós estarmos aqui aprendendo a respeito disso é porque nós precisamos vivenciar e ser exemplo e ser modelo. Modelo de quê? Qual é o tema? Hierarquia, autoridade e submissão. Eu estou formando uma geração que obedece. Eu preciso, porque se eu não obedeço, como é que eu vou ensinar? Eu preciso vivenciar a obediência e a submissão. Aí uma pergunta interessante aí. Você já parou para pensar por que é que essa geração atual, ela é insubmissa? É uma palavra forte de se dizer, mas infelizmente é a realidade, não é? Nós vivemos, como disse o apóstolo Paulo, nós estamos vivendo, irmãos, dias difíceis e tempos trabalhosos. Por quê? Porque os homens são desobedientes, entre tantas outras características que o apóstolo Paulo cita, ingratos, arrogantes, desobedientes a pai e mãe, que é a primeira base de hierarquia, é a primeira base de autoridade, é a primeira base de submissão. Aonde é, irmãos? Na nossa casa. É aonde primeiro a criança tem que aprender os conceitos de hierarquia, autoridade e submissão. É aonde? Dentro da minha casa. Não é assim? E o que é que o apóstolo Paulo diz? Em tempos difíceis, dias trabalhosos, os homens serão como? Desobedientes, ali a primeira coisa que ele diz, a pais e mães. Agora, se desobedece o pai e a mãe, vai obedecer o professor, irmãs? Vai obedecer o chefe no trabalho? Vai obedecer a autoridade? Vai obedecer o pastor? Vai obedecer a líder? Não, não vai. Por quê? Porque começou tudo errado. A base não foi bem construída. As crianças precisam aprender a obedecer. E precisam aprender, basicamente, em casa. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós estamos vendo hoje em dia uma geração insubmissa, que não se submete. Não se submete. Pelo contrário, quando vem uma ordem, questiona a ordem. E alguém aqui, não sei se alguém conhece como funciona no militarismo. Missão dada. Alguém conhece essa frase? Já completaram aí. Missão dada é missão cumprida. Não é missão dada, é missão questionada. Ninguém vai questionar o comandante. Ninguém vai perguntar por que deu aquela missão a ele. Ninguém vai argumentar e dizer assim, eu não tenho condições de fazer isso, não. Não. Missão dada é missão cumprida. O comandante dá a missão, o soldado sai para cumprir. E ponto. Por quê? No militarismo, nas Forças Armadas, há disciplina. Há disciplina. Agora, vocês imaginem uma criança que não teve esses conceitos formados, não obedece nem a pai nem a mãe, chega na escola pior, vai para um ambiente de trabalho. Como é que esse moço, esse jovem vai entrar no serviço militar? Vai sofrer. Vai sofrer. Porque não foi acostumado e não aprendeu disciplina. Não aprendeu hierarquia. E a gente começa a aprender hierarquia onde? Dentro de casa, eu volto a repetir.
Nós precisamos trabalhar esses conceitos com as crianças. Então, eu acredito que você também pensa, assim como eu, que nós estamos vivendo essa geração insubmissa, que não se submete, rebelde, rebeldia vai de encontro ao que está ordenado, não é? Rebeldia é isso, e que não respeita limites. Irmãos, é triste dizer, mas é uma geração sem limites. E por que sem limites? Porque não se colocou limites. É simples. É porque os limites não foram postos. Então fica uma geração sem limites. E o que é que a gente faz agora? Olha aí. Por que a geração de hoje é assim? Está aí. A gente já disse, mas está aí o slide dizendo mais uma vez. Porque não aprenderam os princípios de hierarquia, autoridade e submissão. Nós podemos mudar isso a partir de agora? Sim. Vocês têm os instrumentos? Sim. Vocês têm as ferramentas? Sim. E vocês foram chamados para isso? Sim. E quem aqui se dispõe a fazer isso? Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque nós somos servos dele. Não é? Glória a Deus. Então é por isso, irmãos, que eu considero essa temática muito atual, pelo fato de nós estarmos vivendo no meio dessa geração. Nós precisamos sim mudar esse quadro, não é? E nós podemos. No Senhor nós podemos todas as coisas, não é? Glória a Deus. Nós estamos formando, eu digo nós, que eu estou aqui já me inteirando com vocês. Eu faço parte do DEPIM, não? Mas nós estamos formando, e nem precisa fazer parte do DEPIM para ser formador de geração. Você mãe, você pai, quantos tem aqui? Mães e pais, olha aí, é grande quantidade. Vocês são formadores dentro da sua casa, não é? Então, nós estamos formando pequenos cristos. Tão bonito isso, né? Cristão significa pequeno Cristo. Os irmãos sabem que pela primeira vez a igreja, os que confessaram a Jesus, eles foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia, aonde Paulo foi missionário, não é? E aí cristão significa isso, pequenos cristos. Nós estamos formando os pequenos cristos, os cristãos de hoje, através da obra que o Senhor tem posto nas nossas mãos. Dá para ver aí essas criancinhas? E aí a frase ensinando o quê? A submissão, né? A nossa missão é formar nas nossas crianças o quê? A mentalidade e o caráter de Cristo. Tão bonito isso. Difícil na prática, mas muito bonito na teoria. Não é verdade? Não é fácil, não. Educar já não é fácil. E educação cristã, parece que ainda é mais difícil. Porque é uma guerra espiritual, irmão. Vocês concordam comigo? É uma guerra espiritual, não é? Então, nós precisamos formar na mente das crianças a mentalidade de Cristo e o caráter de Cristo. Nós fomos chamados, e aí eu volto a dizer o que já disse no início, nós somos chamados, capacitados, habilitados para formar uma geração de adoradores. Amém? Você se alegra com isso? Isso é uma seleção tão bonita que o Senhor fez na vida de vocês. Selecionou vocês para formar uma geração de adoradores. Agora, eu queria nesse momento perguntar se você sabe o que é que você está fazendo. Eu acho que se eu perguntar a alguém aqui, pode ser que alguém diga, irmã, eu me chamaram para eu ajudar no DEPIM. Mas você sabe o que é que você está fazendo mesmo? E a gente já falou aqui desde o início da palestra. Mas eu queria contar rapidamente uma ilustração de um certo cidadão que estava fazendo uma pesquisa sobre comportamento humano e ele, observando uma construção, ele viu ali 3 operários trabalhando, não é?
E os 3 operários estavam fazendo a mesma coisa. A função deles era a mesma. Sabe o que é que eles estavam fazendo? Descarregando pedra. Tirando as pedras do caminhão e levando até o terreno em construção. Pronto, era isso que eles estavam fazendo. Aí o pesquisador chega para eles, chega para o primeiro e diz assim: o que é que o senhor está fazendo? Ele ficou até aborrecido. Disse assim: o senhor não está vendo, não? Eu estou carregando pedra. Ficou aborrecido, ficou abusado com a pergunta do pesquisador. Tudo bem, o pesquisador passou para o próximo operário e disse assim: o senhor está fazendo o quê? Esse já foi um pouquinho mais brando, não foi tão brabo. Aí disse assim: eu estou descarregando aquele caminhão de pedra. O primeiro disse que estava carregando pedra, bem abusado. O outro disse: eu estou descarregando esse caminhão de pedra. Aí ele foi para o terceiro e disse assim: o que é que o senhor está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma catedral. Entendeu aí o mistério? Entenderam não? Eu acho que vocês não entenderam não. Entendeu aí? Todos os 3 estavam descarregando pedra, minha gente. Mas vejam a perspectiva de cada um. Aquele último que estava descarregando pedra, ele estava vendo muito mais além daquilo que ele estava fazendo no momento. Aleluia, glória a Deus. Ele estava consciente e alegre, porque pelo fato dele estar descarregando pedras, ele estava ajudando a construir uma catedral. Ele estava vendo lá longe. Então, quando agora lhe perguntaram assim: você está fazendo o que na obra de Deus? Eu estou ajudando no DEPIN. Não, eu estou formando uma geração de adoradores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Visão, perspectiva. Entenda isso nessa tarde. Veja o seu valor. Veja o que Deus tem depositado nas suas mãos. Veja o instrumento que você é para formar uma geração diante do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo. E aí me veio o exemplo, irmãos, de 2 mulheres que o apóstolo Paulo faz questão de destacar. Eu acho tão bonito porque quando ele está falando para Timóteo, seu filho na fé, ele faz questão de citar a mãe e a avó de Timóteo. Não é assim? Quem sabe dizer o nome delas? Eunice e Lloyd. Eu acho tão bonita essa referência que o apóstolo Paulo faz, porque essas mulheres foram formadoras de uma geração. Elas investiram no jovem Timóteo, na criança, e na foto tem uma criança, porque quando Paulo fala, Paulo diz assim: olha, Timóteo, eu sei que você foi instruído nas Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Eita, coisa linda! Desde a sua infância, desde que você era criança, que você aprendeu as Sagradas Escrituras da sua avó e da sua mãe. Aleluia! Oh, meus irmãos, que coisa linda! Essas mulheres fizeram um trabalho silencioso dentro de casa. Ninguém estava vendo, viu, Sueli? Ninguém estava vendo, até que o apóstolo destacasse e ficou registrado até hoje para a gente saber o valor que tem a formação de uma geração. Aleluia. Essas mulheres ali dentro de casa, no dia a dia, ensinando as Sagradas Escrituras, colocando o menino para orar. Meu filho, vamos comer, vamos fazer o lanchinho, vamos orar antes. Vamos apresentar antes ao Senhor, vamos agradecer pelo alimento, vamos orar porque Papai do Céu mandou o pão sobre a nossa mesa. Quem ainda faz isso? Está ficando raro, né? Está ficando raro, não é verdade? O menino baixa a cabeça no prato, não sabe mais nem o que é isso. E não sabe por quê?
Porque não é ensinado. Não é ensinado. Mas essas mulheres formaram o obreiro Timóteo. A referência está aí, se você quiser anotar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Essa referência em que o apóstolo Paulo cita essas mães que formaram esta criança na admoestação do Senhor, ensinando as sagradas escrituras, Com relação à autoridade, à hierarquia, a primeira autoridade, todo mundo sabe, que é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todas as coisas e sobre todos nós. Quem é? O nosso Deus. Pronto, essa aí é a maior autoridade. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele é soberano. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele é soberano. E além dele ser soberano, é ele quem estabelece a hierarquia. Amém? Aonde você chega tem uma hierarquia. E antes de você chegar em algum lugar, já tem hierarquia determinada por Deus dentro da sua casa. Amém? Então, o nosso Deus, ele é soberano e é ele quem estabelece a hierarquia. Aí você pergunta, e o que é hierarquia? Muito simples, é a ordem de autoridade. Vamos citar o exemplo aqui da irmã Sueli, coordenadora geral, diga se não eu erro, viu? Coordenadora geral do DEPIM de Natal, não é isso? Aí depois tem as coordenadoras e supervisoras também, como círculo de oração. Coordenadoras, supervisoras, tem essa hierarquia? Tem. E depois as líderes de departamento, não é assim? Mas vocês sabem que isso segue o quê? Uma ordem de autoridade. Seguindo a ordem de autoridade, quem está acima, logicamente, que é a irmã Sueli, não é? Aí depois vem as demais que nós citamos aqui. Essa hierarquia, essa ordem de autoridade nas diversas esferas da nossa vida, elas foram estabelecidas por quem? Pelo soberano. Amém? Estabelecidas por Deus. Ele também é quem institui e quem delega autoridade. E estabelece os princípios da submissão. O que é submissão? Trocando em miúdos, obediência, né? Aquele que se submete é aquele que obedece. Simples assim, tá? Então, quando o Senhor estabelece esses princípios, ele não está impondo regras. Porque quando a gente fala em autoridade, hierarquia, submissão, tem muita gente que não engole direito, não. Não é? Desce difícil, não desce? Por quê? Porque, infelizmente, muitos não estão adaptados ou acostumados à submissão, à obediência, a seguir regra, a obedecer lei. Parece uma coisa chata, mas olha, quem estabeleceu foi o nosso Deus. E sabe por que Deus estabeleceu? Porque Deus é organizado. Vocês concordam comigo? Ei, pense num Deus organizado. Um Deus que planeja, um Deus de estratégia, um Deus detalhista. Se a gente fosse lembrar todos os preceitos que o Senhor passou na construção do tabernáculo, até a cor das cortinas, não era? As medidas, tudinho direitinho, para fazer assim, olha. Isso aqui é dessa medida, isso aqui é dessa cor, isso aqui é de cetim, isso aqui é de púrpura, isso aqui é... Coloca ali, olha. Aí embaixo você coloca isso. É Deus organizado, que age com ordem, com decência, com hierarquia, com autoridade. Então, o nosso Deus, ele é o que estabelece os princípios pelos quais nós devemos andar. E quando ele está estabelecendo isso, irmãos, ele não está tão somente impondo regras. Mas sabe o que é que ele está fazendo? Trabalhando em mim e trabalhando em você. Não é verdade? Não tem situações que a gente passa, que a gente tem que se submeter, e a gente não quer. Tem coisa que a gente não quer fazer, mas tem que fazer. E quando a gente se submete,
Deus molda a gente. Vocês já passaram por isso? Já tiveram essa experiência? Eu não queria fazer isso. Eu não queria ir para esse lugar. Eu não queria obedecer isso aqui. Mas aí quando você obedece por amor a Cristo, Deus trabalha no seu caráter. Aleluia. Molda o seu ser e você sai daquela situação agradecendo a Deus e dizendo: Jesus, muito obrigado. Eu precisava realmente engolir esse sapo. Não é? E tem coisa que parece um sapo que a gente, né, está engolindo na expressão popular. Então, quando nós aceitamos nos submeter, irmãos, às autoridades que são instituídas e delegadas por Deus, nós provamos na prática e não somente na teoria, porque ser cristão de teoria é fácil demais, mas ser cristão de prática aí é que são elas. Então, quando nós nos submetemos às autoridades instituídas e delegadas por Deus, nós provamos na prática e não na teoria que nós somos o quê? Servos. Porque servo é aquele que serve. E nós lemos aqui, antes de começar, na leitura de hoje, que o servo não está para ser servido. Ele está para servir. Tá certo? Então, o nosso Deus é quem estabelece, e quando Ele estabelece isso, Ele está tratando conosco. Resumindo, tudo isso que foi falado até agora, a hierarquia é o quê? A organização, tá? Organização em ordem de autoridade. A autoridade, aí a gente vai para o dicionário, é o direito ou o poder de ordenar, decidir, atuar e de se fazer obedecer, certo? Aquele que é constituído uma autoridade, seja no trabalho, na escola, no DEPIM, na igreja, em qualquer área, esfera da vida, ele pode ordenar, decidir, atuar e se fazer obedecer. Tá claro, né? E submissão, a gente já disse, sujeição nada mais é do que obediência à autoridade. Aí eu coloquei essa figurinha, já falei sobre isso, não vou repetir. Deus gosta de quê? Organização. E fica bem fácil da gente trabalhar quando está tudo organizadinho, não é? Já tudo preparadinho. Para essa reunião aqui, foi preciso passar por um processo de organização. Tudo seguindo a ordem, primeiro isso, depois aquilo, primeiro louva, depois a irmã Sueli entrega os kits, depois chama as aniversariantes. Não tem uma ordem? Não tem uma sequência? Tudo organizadinho? Pois é, porque o nosso Deus, ele gosta de organização. Agora, hierarquia é autoridade na família, eu já falei que é a base de tudo. A gente tem na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, de forma bem clara essa hierarquia. Efésios capítulo 5, versículo 21 a 24. Sujeitem-se ou submetam-se, tanto faz, uns aos outros. Só esse primeiro trecho do versículo já nos mostra que existe uma hierarquia na família. Sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, todos têm que se submeter de acordo com a ordem estabelecida por quem? Pelo soberano. Que ordem é essa? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por que é que a gente vai se submeter? Por que é que eu vou obedecer? Né? Por que é que eu tenho que obedecer? Simples, por temor a Cristo. Aí ele começa com a hierarquia. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Como é que se vai fazer isso? Como ao Senhor. É uma questão de mentalidade. Você vai tomar a atitude de se submeter ao esposo, seguindo a hierarquia estabelecida por Deus na família, porque você vai estar se submetendo a ele como se estivesse obedecendo ao seu Senhor. Não fica mais fácil assim? Fica mais fácil da gente engolir, não fica? As meninas ficaram tudo caladas, meu Deus. O assunto é difícil, não é? Mas olha só, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é
a cabeça da mulher, como também Cristo, olha a comparação que ele faz em todo o tempo, se submeta a ele como ao Senhor, porque ele é a cabeça, olha a comparação de novo, assim como Cristo é a cabeça de onde? Da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim também, aliás, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. É uma hierarquia estabelecida por Deus, e eu volto a dizer, quando Deus estabelece essa hierarquia, ele não está nos impondo algo difícil de cumprir, mas ele está nos tratando. Ele está trabalhando em nós. E, irmãs, nós precisamos ser exemplo para ensinar, foi falado desde o início isso aí, e nós precisamos ser exemplo em nossa casa, nesse aspecto, porque se as crianças não virem que existe essa submissão, que existe essa hierarquia, que o pai é a autoridade da casa, que o pai é a autoridade do lar, que a ele cabe o governo da família, se as crianças não virem isso dentro de casa, será muito difícil elas assimilarem qualquer outro princípio de autoridade fora de casa. É muito simples isso aí. O pai dá uma ordem, a mãe vai por trás, nos bastidores, e desfaz a ordem. Desmancha a ordem. A gente tem exemplos bíblicos disso, exemplos ruins, de mulheres que foram contra a ordem do esposo, de mulheres que incentivaram os filhos a fazerem coisas erradas, de mulheres que incentivaram os filhos a mentir para os pais. Mas não é esse exemplo que nós vamos seguir. Aleluia. Porque para ensinar, nós precisamos antes viver. Hierarquia ainda e autoridade na família, Colossenses, né? Que aí já está falando de outra hierarquia dentro da casa, que é o que eu acabei de dizer. A obediência dos filhos aos pais, né? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5... eu botei aí porque fala do governo do homem sobre a sua casa. Olha que coisa séria. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Da família de Deus, do povo de Deus. Por que eu coloquei esse versículo aí? Para que vocês entendam essa questão da hierarquia do homem dentro de casa. Ele é quem governa. E se ele não governa bem a família, também não vai governar bem a casa de Deus. Aí vocês estão vendo aí a atitude da mãe com o menino, fazendo assim para ele. Olha o jeito dele. Aquele menino emburrado, fica assim com a cara olhando assim para a mãe, sem querer aceitar, não é? Mas ela está ali, com certeza, passando ali algum comando de autoridade para a vida do filho, né? Aí essa ordem bíblica aqui, irmãos, eu trouxe, ordem bíblica da família, isso aqui é o ideal, nem sempre acontece, infelizmente nem sempre acontece, tá? Mas é o ideal. Acima de tudo, quem? Cristo, né? A autoridade máxima da sua família tem que ser Cristo. Depois o marido. E aí a gente vê aí claramente as funções, tá? Protege, lidera e provê a família. Alguém pode dizer assim, irmã, na carne é assim, não. Quem provê sou eu. Esse negócio, essa ordem aí não tá, lá na minha casa não está funcionando, não. É por isso que eu estou dizendo, isso aqui é o ideal. Isso é o que a gente deve buscar, tá certo? Mas eu sei que em muitas famílias isso aqui não funciona, ou não está funcionando, tá? Mas isso é o ideal, que o marido, pela ordem de hierarquia, ele proteja, lidere e venha a prover a família. A esposa conforta, ensina, nutre, é a edificadora da casa, é aquele trabalho de tijolinho mesmo, tá certo? É aquele trabalho invisível, é aquele trabalho
como Eunice e Lloyd, formando a geração, tá bom? Aí vem os filhos, amar e obedecer aos pais, e aí embaixo ele diz assim, quando estiver desse jeito, estará tudo certo. Amém? Então a gente busca isso, né? É isso que a gente busca. Hierarquia e autoridade do trabalho, também muito claro. Quanto a vocês servos, vamos trocar servo por funcionário, né? Está falando do trabalho, funcionário, colaborador. Quanto a vocês, colaboradores, obedeçam a vossos líderes, a vossos patrões, a vossos chefes, como vocês queiram, aqui na terra, com temor e tremor e com sinceridade de coração. Irmãos, a gente sabe que Deus, ele contempla a intenção do nosso coração, não é? Não é tanto a atitude, mas a intenção com a qual nós fazemos as coisas. Não é verdade? É por isso que Deus fala na sua palavra que é aquele que tem oferta para trazer, mas está intrigado com o seu irmão, o que é que faz? Vai primeiro lá, fala com ele, pede perdão, se ajeita, se conserta e depois traz a oferta. Porque o simples fato da atitude da oferta, para Deus não vale não. Então tem que ter atitude, mas a intenção do coração tem que ser a correta. Tá? Por isso ele diz aí, obedeçam a seus senhores com sinceridade de coração, como a Cristo. Mais uma vez essa expressão. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Eita, aqui é um detalhe sério, né? Muita gente que faz as coisas tudo bem direitinho, quando sabe que está sendo visto. Mas o verdadeiro caráter cristão, ele é visto pelo Senhor no anonimato. Amém? Precisa ninguém ver, não precisa publicar no Instagram. Porque o Senhor contempla a intenção do coração e sabe que você está fazendo não apenas quando está sendo visto, mas sabe que o Senhor está lhe contemplando em todo o tempo, não é? Então sirva não apenas quando está sendo vigiado ou para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Para a hierarquia e autoridade no governo. É um negócio meio difícil da gente citar hoje em dia, né? Falar em governo é meio complicado, né? Nos tempos que nós estamos vivendo, nessa atualidade que nós estamos vivendo, nesse contexto de hoje, que ninguém pode mais nem falar a palavra governo, mas graças a Deus que aqui só tem crente. Glória a Deus, oh glória, aleluia. Ninguém vai brigar aqui, né? Até porque não cabe ao servo de Deus contender, então ninguém vai brigar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 14, por causa do Senhor. Vocês estão prestando atenção que para a gente obedecer, para a gente seguir a hierarquia, para a gente se submeter, a gente tem sempre que fazer as coisas como se fosse ao Senhor, por causa do Senhor e para o Senhor. Aí ele já começa, por causa do Senhor. Estejam sujeitos a toda instituição humana. Quer seja o rei, aqui nós não temos rei, porque nós não servimos, não é, a monarquia, nós somos uma república. Aqui a gente tem presidente, não é? Aí ele diz, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Essa obediência aí independe de qualquer coisa. É aquele que está instituído de autoridade, como presidente, como governante, eu tenho que me submeter a esse governo. E aí os irmãos entendem que quando eu falo a esse governo, não é o pensamento do governo. Não é a ideologia do governo, é a autoridade instituída para esse governo. Os irmãos estão entendendo? Tá certo? Então, é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Estejam sujeitos àquele que está instituído e delegado de autoridade
como rei, como soberano, como governante, como presidente, e assim devemos nós fazer, tá? Aí, seguindo Romanos 13, capítulo 1 e 2, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade, isso aqui é forte, né? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe, ou seja, aquele que vai contra a autoridade, está resistindo a quem, irmãos? A Deus. Está resistindo à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A sequência da criança aprender a hierarquia e a autoridade é de casa. O próximo lugar para onde ela vai e precisa aprender hierarquia é aonde? Escola, né? Infelizmente, hoje a gente vê como é que essa geração trata professor. Professor deixou de ser autoridade, né? Deixou de ser respeitado, deixou de ser obedecido. Como é que eu posso cooperar com isso dentro da minha casa? O professor passou a tarefa, passou. Aí, às vezes, o que é que a gente faz com a tarefa dos meninos? Como é? Irmãos, a gente faz a tarefa do menino, em vez do menino fazer. Fica com pena do bichinho. Aí preenche todinho, não é? Aí chega lá a professora, crente abafando que o bichinho aprendeu, que o menino aprendeu, mas não foi a mãe que fez. Ela passou por cima da autoridade da professora. E ainda ensinou o menino que ele não é responsável por fazer a tarefa. Porque ele tem que aprender responsabilidade em casa. Ele tem que aprender responsabilidade, hierarquia, autoridade, aonde? Em casa. E a gente leva a tarefa, a coisa mais linda do mundo, mas foi a gente que fez. Está errado. E nós precisamos, para ensinar, primeira coisa da palestra, nós precisamos ver. Se a criança vê que a mãe é que está fazendo, ela nunca vai formar senso de responsabilidade. Não, meu filho, foi a professora que passou. Você precisa fazer a tarefa. Aí eu não posso ajudar, não pode. Mas não pode é fazer, entregar e dizer que foi o menino que fez, né? Mas você vai ajudar, vai auxiliar. Vamos estudar aqui e tal coisa, né? Aí me lembrei disso agora. Porque isso também é formação de caráter cristão na vida da criança. Essa criança que aprende a respeitar os pais, que aprende a respeitar o professor, que aprende a respeitar o chefe no trabalho, que aprende a respeitar as autoridades, a autoridade de trânsito, por exemplo, quando começar a dirigir, é uma criança que vai também aprender a respeitar o pastor da igreja, a respeitar o líder da igreja. Mas se você chega em casa, na frente do menino, e começa a fazer comentários a respeito do pastor, a respeito da sua líder. E, meus irmãos, comentários maldosos. Não é qualquer comentário. Ontem eu estava conversando com a irmã e ela disse a mim assim, eu digo tudo na frente da minha filha. Eu fiquei olhando assim. Mas quantos anos ela tem? 7. Mas nós estamos na liderança. E quando a gente chega em casa, a gente abre o verbo mesmo. A gente não esconde nada dela, não. Porque ela precisa saber que não existe perfeição. Meu Deus, essa criança já tem maturidade para saber que não existe perfeição? Vocês acham que tem? Ela pode estar ouvindo e assimilando tudo, e principalmente comentários contrários, maldosos, de insubmissão. Essa criança pode estar ouvindo?
Como é que ela vai chegar e ter o pastor ou ter o líder do DEPIM como uma referência de autoridade se em casa ela escuta o que ela escuta? Tenhamos cuidado. Nós somos formadores de uma geração que obedece. E se eles não virem obediência em nós, eles não vão se submeter. Não é? É sério isso, tá? Nós precisamos ser exemplo. Então está aí, hierarquia e autoridade no governo, Tito 3:1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Vamos seguir. Hierarquia e autoridade na igreja, eu dei uma introduçãozinha agora, falando a respeito do comportamento das nossas casas, não é? Mas aí, Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Tem muito líder gemendo, não tem não? Meu Jesus amado. Ei, vocês tudinho são líder, viu? Tudinho. Não estão trabalhando na formação das crianças? Não estão trabalhando no serviço do DEPIM? Vocês sabiam que as crianças veem vocês como líderes? E vocês querem trabalhar gemendo ou com alegria? Com alegria, até porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Aleluia. Glória a Deus. Aí, para que a gente sirva com alegria, para que sejamos líderes que não trabalham gemendo, nós precisamos ver nos nossos liderados, naqueles que estão aprendendo conosco, esse princípio de autoridade, de hierarquia, de submissão. Às vezes a gente tem tanta dificuldade, vocês têm tanta dificuldade com as crianças, não tem? Às vezes a gente se sente assim, meu Deus, será que o que eu estou fazendo, tira esse será da mente? Porque tudo que você está fazendo está ficando na mente desta criança. Ainda que no momento ela vá contra você, ainda que no momento ela não compreenda, ainda que no momento você veja uma atitude contrária, mas você está formando uma geração de adoradores. Continue, viu? Continue, persevere com aqueles mais difíceis, com aqueles que em casa não aprenderam os princípios de hierarquia, autoridade e submissão, não é? Então, não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Outra referência, 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiro, acima, ordem de hierarquia. Hierarquia é o quê? Organização de autoridade. Olha que coisa linda. Mas é para a gente seguir essa hierarquia. Olha que coisa interessante. Primeiro, os apóstolos, que hoje nós podemos chamar de missionários. Aqueles que vão, aí abre a igreja, e aquela coisa toda, constitui ali a igreja, como Paulo fazia. Depois, em segundo lugar, os profetas. Profeta aqui não é que tem dono de profecia. Os profetas, os mensageiros da palavra. Tá certo? Os anunciadores da palavra. Em terceiro lugar, os mestres, os professores, os ensinadores. Depois, vocês estão entendendo esse versículo como é lindo? A ordem de organização de Deus, de hierarquia para a sua igreja. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou ajudar, ou administrar, ou de falar em variedade de línguas. Quem é que estabelece a hierarquia? O soberano Deus. Olha a organização dele. Primeiro, segundo, terceiro, depois. E a gente tem que seguir essa hierarquia, né? Temos que obedecer, porque a bênção da obediência sobre as nossas vidas é muito grande. No serviço da casa de Deus, a hierarquia e a autoridade são fundamentais. Todos nós, não é?
devemos ter sobre nós, aliás, todos devem ter sobre si, um ministério de cobertura, no qual buscam conselho, direção e para quem podem prestar contas. Já pensou se vocês não tivessem a quem prestar contas? Vocês prestam contas ao líder do departamento infantil na congregação de vocês. Aí vocês levam uma problemática para o líder da congregação. O líder da congregação vai levar essa problemática para quem? O coordenador setorial do DEPIM. Mas se for uma coisa que precisa de um ajuste, aí leva para quem? Para a supervisora, para a coordenadora, para poder chegar, irmã Sueli. Não é tudo que acontece na congregação que tem que chegar, irmã Sueli, porque tem uma hierarquia. Irmão, estão entendendo? Tem uma hierarquia, tem uma organização. A igreja de Deus tem organização, tem ordem, tem decência, tem autoridade, tem hierarquia e tem submissão. É por isso que funciona bem. Tá certo? Então, nós precisamos ter esse ministério de cobertura. Você pode ir até o seu líder. Para quê? Para pedir um conselho. Irmã, eu estou pensando em fazer a aula das crianças hoje assim. Estou pensando em trazer esse desenho. Estou pensando em fazer um jogral. Não é? A irmã Sueli trouxe um acróstico, né? Menina, coisa chique, não é? Acróstico. É negócio de poesia, de poeta, viu? E ela preparou ali no EVA, não foi? Nos coraçõezinhos, coisa linda, tá certo? Aí eu quero fazer dessa maneira. O que é que a senhora acha? Tá certo? A senhora concorda? É muito bom a gente fazer tudo em concordância, não é? Então, quando a gente tem esse ministério de cobertura, a gente busca conselho, busca direção e a gente também tem a quem prestar contas. Aqueles relatórios, né? Quem é que gosta de fazer relatório aqui? Eu acho que ninguém vai levantar a mão. Porque parece uma coisa burocrática, né? Ai, meu Deus, não sei para que esse relatório. Eu vou lhe dizer para que é o relatório. É para que haja organização. Tá certo? Todos devem ter sobre si. Não, a pessoa independente em relação aos seus pais, esposos. Agora ficou ali a figurinha na frente, né? Mas é líderes, pastores, discipuladores, está se opondo ao Senhor, tá? Independentemente de que o que exerce autoridade o faça de modo digno ou não. Um exemplo de submissão muito claro na palavra é Davi, né? Davi entendeu muito bem essa questão da hierarquia, da autoridade, da submissão, porque ele teve a oportunidade de matar Saul, não foi, irmãos? Ele teve a oportunidade. Saul estava ali buscando a Davi para matar, entra na caverna, adormece, os companheiros de Davi na carne, estavam na carne, viu? Aí disseram assim, pronto, chegou o momento de você resolver a situação, vai lá e mata ele, pronto. Foi o que ele fez, tirou um pedaço com a espada da roupa. Quando ele acordou, que já ia saindo, ele gritou, Rei meu Senhor. Aí levanta o pedaço de pano. Ei, pense numa lealdade. Pense numa submissão. Esse entendeu o que é hierarquia, autoridade e submissão. Ele disse, olha, está aqui, eu tive a oportunidade, em outras palavras, né? Que nem precisava nem dizer. Eu tive a oportunidade de matar o Senhor. Mas ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Então Davi reconhecia, está ali, irmãos, olha. Saul estava possuído por ódio, ele queria matar Davi. Aquela era, humanamente falando, a grande oportunidade, realmente. Mas ele, foi que fez? Não intentou tocar nele, pois o reconhecia como seu superior. Anota essa referência aí, em nome de Jesus. Olha que coisa linda. 1 Samuel, não é? Capítulo 24, do 3 ao 7. Tem mais coisa que você pode ler. Vou deixar só mais um pouquinho na tela para você anotar.
1 Samuel 24, do 3 ao 7. Veja que coisa linda a atitude desse liderado, que reconheceu a autoridade do rei Saul, mesmo o rei Saul sendo ruim, mesmo ele estando possuído de demônio, mesmo ele querendo matar Davi, ele não quis saber disso não. Ele sabia que ele estava como rei no tempo de Deus, e Davi já estava ungido para ser rei. Mas ele sabia que não era o momento. Não, quem é rei agora é ele. A autoridade é ele. E eu tenho que obedecer, porque Davi sabia que obedecendo a Saul, estava obedecendo a quem? A Deus. Aí tem aqui uma referência, 1 Pedro 2, 18. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Estão vendo aí que é Senhor minúsculo? Senhor de vocês, minúsculo. Esse Senhor é o quê? É o chefe de vocês mesmo. Tá certo? Porque se fosse maiúsculo, era o quê? O nosso Deus, tá? Então sejam obedientes ao Senhor de vocês em todo temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Irmãos, é difícil demais isso aqui, né? Porque isto é agradável a Deus. Você vai fazer por quê? Porque você está querendo agradar a Deus. Que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Isso acontece no ambiente de trabalho, como acontece, né? Somos injustiçados muitas vezes, maltratados, incompreendidos, mas continuamos ali servindo, porque estamos servindo para agradar ao Senhor. No tempo certo, se o Senhor quiser, fecha essa porta, abre outra, faz como Ele quer. Mas enquanto você estiver aí, seja fiel, seja leal, seja obediente, ainda que passe por tristeza e por injustiça. Devemos ser modelos, todos nós devemos ser modelos, assim no reino de Deus, quem exerce autoridade deve, antes de tudo, ser submisso à autoridade. Aquela questão do exemplo. Não há melhor ensino do que o testemunho ou do que o exemplo. Aí essa frase eu gostei tanto, sei nem quem foi que escreveu, porque não tem o nome. É autor desconhecido, né? Mas eu gostei. Não adianta ser bom no argumento e fracassar no exemplo. Né? Ou seja, não adianta pregar e não viver. Ensinar e não viver. Porque fala muito mais alto a nossa vida do que o nosso sermão. Não é? As crianças, a primeira leitura que elas fazem das Escrituras são lendo a sua vida. Primeiro elas leem as nossas vidas, depois elas leem as Sagradas Escrituras. Não é? Se desejarmos ver pessoas nos seguindo, e vocês são líderes, com alegria e submetendo-se à nossa autoridade, ou à autoridade divina em nós, nós devemos antes mostrar-lhes como fazer através do nosso próprio exemplo de vida. Mas olha, voltou o passarinho para cá. É para você anotar. Também não estava no script não, viu? Ele voltar, mas ele voltou que é para você anotar. Não adianta ser bom de argumento e fracassar no exemplo. Então, queridos, para encerrar, você está formando uma geração que obedece. Então, seja exemplo. E a última coisa, aquela frase bem pentecostal, todo crente gosta de ouvir: deixa Deus te usar. Aleluia. Deixa Deus te usar nessa seara. Deixa Deus te usar nesse negócio. Deixa Deus te usar nesse ministério. Seja formadora de uma geração de adoradores, ensinando submissão às crianças, e sendo exemplo, sendo modelo, porque estamos aqui para aprender e depois ensinar. Amém? Que Deus seja louvado por tudo. Muito obrigada pela atenção. Pelo convite, irmã Sueli, me perdoe aí o tempo, a hora que eu passei ali. Mas Jesus é bom. Muito obrigada, Deus abençoe. Que maravilha, né? Eu falei que vocês iam sair daqui diferente. Hoje aprendemos muito com a nossa irmã Cristiane. Deus com certeza falou muito através dela.
Muito obrigada, viu, querida? Foi bênção.